é que fica a situação dos estudantes que querem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para entrar na Universidade Federal ou em outras universidades pelo Brasil? Ravi Marques, ao vivo, nos ajuda a entender como é que está essa situação para os candidatos. Ravi? Oi, Joelson, mais uma vez para você, para a Cláudia e para todo mundo. O Ministério da Educação garantiu que vai ter o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. E ele deve ser realizado nos primeiros finais de semana do mês de novembro. Para isso, o Enem já começou a se movimentar. Para quem quer se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio e não quer pagar a taxa, ou seja, ficar isento da taxa de inscrição, deve seguir alguns requisitos que o Ministério da Educação já disponibilizou. Esse cadastro, essa inscrição para ficar isento da taxa, começou ontem e segue até o dia 17 deste mês. No dia 24 de abril, o Ministério da Educação vai divulgar através do site, onde o candidato vai realizar o cadastro, colocar uma senha e através desse cadastro ele vai ver no dia 24 de abril se foi aceita a isenção dele. Mas para isso o candidato precisa seguir aí algumas recomendações do Ministério da Educação. Por exemplo, para garantir a isenção, o candidato deve estar cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública de ensino declarada ao censo escolar. Além disso, que tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Além disso, tem um outro requisito. Tem que declarar estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, que requer uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Porém, alguns candidatos estão relatando que esse cadastro, essa inscrição para isenção do Enem, vem dando aí alguns problemas no momento aí de colocar os dados no site. O Ministério da Educação informou que quem tiver aí com problemas pode entrar em contato através do telefone 0800 61 6161. O problema principal é quando o candidato coloca o CPF, logo depois a data de nascimento. O site, em seguida, diz que esse cadastro não está válido. O professor Wellington Soares, ele que é coordenador do pré-ENEM estadual aqui do Piauí, ele explica para a gente, para você que é candidato e quer fazer o Enem, ele explica como o candidato deve proceder em relação a esse problema que está acontecendo no site em relação à taxa de isenção, a isenção da taxa, na verdade, do Enem. Vamos acompanhar o que ele disse. Gente, está surgindo também um problema na solicitação da isenção da taxa. Que problema é esse daí? O estudante informa o seu CPF, informa também a sua data de nascimento. E às vezes aparece lá que essa data de nascimento não está coincidindo com a data presente na Receita Federal. Quando isso ocorrer, o que é que você deve fazer? Entrar em contato com o INEP através do seguinte telefone, do seguinte número 0800 61 61 61 até corrigir, tá bom? Tem que ficar atento no momento dessa inscrição e também por conta da pandemia do novo coronavírus, como eu falei, o Ministério da Educação garantiu que vai ter sim o Enem 2020, mas as escolas estão com as aulas suspensas por conta dos decretos municipal e estadual. E o que fazer para se preparar para o Enem? O professor Neto Ceará, ele falou com a gente também para você que é candidato se preparar e seguir algumas dicas. Vamos ver. Uma dica que a gente dá para quem vai fazer o Enem, para que não perca o foco, primeiro, aproveitar essa pandemia e manter uma rotina de estudo. De preferência, criar um horário de estudo. A gente indica que sejam no mínimo 8 horas diárias, 4 horas pela manhã, 4 horas tarde e noite. Fazendo o quê? Revisando os principais conteúdos, principalmente aquele que você tem mais dificuldade, resolvendo
as provas do Enem de anos anteriores. Isso também é muito importante. Acessar as redes, principalmente aí no YouTube, você encontra muita coisa, muita videoaula, muita coisa interessante. E uma dica importante, foque naquilo que você tem mais dificuldade. De 13 até 30, muitas escolas irão estar trabalhando em ritmo de EAD, para minimizar os prejuízos. Então, recapitulando, mantenha uma rotina de estudo, de preferência faça um horário, foque naquilo que você tem dificuldade, para você aproveitar esse tempo e tirar essa dificuldade, assista videoaulas, faça simulados que estão disponíveis na internet, resolva exercícios, tá bom? E também aproveite esse tempo para fazer as provas do Enem em anos anteriores. E aproveite e vamos manter o isolamento social. Fique em casa. A inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, acontece entre os dias 11 e 22 de maio. Então é preciso ficar atento aí a essa data, que é a data oficial para a inscrição do candidato ao Enem 2020, né, Joelson? Mais um desafio para o candidato em relação ao Enem por conta do coronavírus. Volto com você no estúdio.